Nós, brasileiros, deixamos no exterior 14 bilhões de dólares. Temos um déficit na balança comercial de viagens internacionais na ordem de 7 bi e alguma coisa. Como é que resolve isso? Trazendo mais turistas. Uma das grandes tendências do setor de turismo é justamente você unir as viagens de negócio e de lazer. Guilherme, eu queria saber de você o que você enxerga como as principais oportunidades de investimento e de desenvolvimento econômico para o Brasil nos próximos anos. O mundo está passando por um momento de muita turbulência em termos geopolíticos. Isso abre uma grande oportunidade para o Brasil. Uma grande oportunidade para o Brasil se tornar um dos principais destinos de investimento do mundo, dos investidores internacionais. Isso porque, quando se olha para o mundo desenvolvido, especialmente Estados Unidos e Europa, as taxas de retorno já são muito baixas. E você tem basicamente o leste europeu e o Oriente Médio fechados para investimento por conta dessas tensões geopolíticas. Então o Brasil tem uma grande oportunidade de atração de investimentos. Eu diria que essas grandes oportunidades estão em duas vias. Primeiro, relacionada à energia, tendo em vista a transição energética que o mundo está passando. O Brasil hoje é um país que está pelo menos algumas décadas à frente dos demais no tema transição energética. Isso porque nossa matriz já tem 50% das energias renováveis, enquanto no mundo esse percentual é de apenas 14%. Então o custo de transição energética no Brasil é muito menor e isso pode ser sim um grande atrativo. Outro grande atrativo eu tenho um país que é pacífico, com uma democracia bem estabelecida, portanto, eu posso sim ser um grande destino de turismo e de negócios de forma geral, tendo em vista que muitos países no mundo hoje não têm essa opção. Então eu apostaria muito em transição energética e um grande atrativo para recebermos turistas, não só para lazer, mas também para negócios. Otávio, o Guilherme já te deu a deixa aí sobre turismo especificamente, que é a sua área de enfoque na FEComércio. A gente tem muito que explorar, né? Acho que em turismo no Brasil. Que áreas você acha que são as vedetes também dos próximos anos? Em que áreas você acha que os governos estaduais, o governo federal, também o setor privado podem investir, explorar potencialmente? O setor do turismo é em si um dos potenciais mais formidáveis que o Brasil possui, em especial o Rio de Janeiro. É uma vocação, eu diria, master do Rio de Janeiro. Significa fazer com que mais pessoas consigam transitar nesses territórios, né? Sendo numa perspectiva doméstica, entre estados, cidades, sendo na perspectiva do chamado receptivo internacional, pessoas de outros países que vêm ao Brasil. Os números não são bons nesse aspecto em particular. Apenas 6 milhões e 300 mil são os estrangeiros que chegam ao Brasil. Deixam 7 bi de dólares, porque cada um gasta em média $1.000. Se a gente fosse colocar isso no escopo mundial, assim, no ranking mundial. Sim, mas só para exemplificar, ao passo em que nós, brasileiros, deixamos no exterior 14 bilhões de dólares. Temos um déficit na balança comercial de viagens internacionais na ordem de 7 bi e alguma coisa. Como é que resolve isso? Trazendo mais turistas e fazendo com que esses turistas consumam mais, gastem mais no Brasil. Trazer mais turistas, precisamos ter mais fluxos aéreos, mais oferta de assentos. O Rio de Janeiro tomou uma decisão muito importante numa luta que foi da sociedade, a FEComércio trabalhou muito, os governos, de uma maneira geral, compreenderam a importância de transição de voo, de transferência de voos do Santos Dumont para o Galeão. Então o hub, hoje em dia, no Rio de Janeiro, seja para um fluxo maior de oportunidades de novos voos internacionais está posta, como também para as cargas, ou seja, para o comércio. Então, quando você sinaliza o que se vislumbra do ponto de vista da perspectiva dessa atração de novas pessoas e novos negócios para o Rio de Janeiro, essa base que é um aeroporto com dignidade, com tamanho, com potencial, está posta. A questão agora é desatar outros nós, mas o horizonte é promissor, no meu entendimento. Tá, a gente volta numa segunda rodada justamente para entender quais são as principais dificuldades e por onde você acha que dá para acionar esse turismo. Mas quando a gente pensa em turismo, a gente pensa muito em turismo de negócios também, né? Para o estado do Rio de Janeiro, o
que isso significa? Porque quando a gente pensa em negócio, a gente pensa automaticamente em São Paulo, né, Guilherme? O que você acha que dá para trazer em termos de oportunidades, investimentos para o Rio de Janeiro? Uma das grandes tendências do setor de turismo é justamente você unir as viagens de negócio e de lazer. Isso só o Rio de Janeiro pode oferecer, porque tem uma estrutura de negócios muito boas, com excelente rede hoteleira, mas também combina isso com uma estrutura de lazer muito grande, ou seja, é um diferencial atrativo muito grande, por exemplo, frente a São Paulo, que tem uma estrutura de negócio realmente formidável, mas incomparavelmente não dá para se comparar em termos de atividade de lazer, né? Então, ao mesmo tempo que você pode vir num evento como esse do Esfera aqui no estado do Rio de Janeiro, num sábado, você pode sair daqui e curtir a praia de Copacabana, estando o evento em frente à praia. Acho que esse é um diferencial do estado do Rio de Janeiro que nos permite um potencial muito grande de fato se consolidar como o estado do turismo no Brasil. A cidade do Rio já foi eleita 12 vezes seguidas o melhor destino turístico dentro do Brasil para se vir. Então acho que a combinação de turismo e lazer, que é uma tendência mundial, é um grande potencial para o estado do Rio de Janeiro se consolidar aí como o estado do turismo do Brasil. E o que falta para chegar lá, Otávio? Você ia começar a falar um pouco sobre os desafios e as dificuldades. Você já falou sobre tentar destravar esse setor da infraestrutura aeroportuária, mas acredito que a gente ainda tenha que avançar muito em outros setores, outros segmentos também, né? O Galeão tem um potencial de absorver cerca de 34 milhões de passageiros ano. Há 2 anos atrás recebia 7. Esse ano vai para 11, alguma coisa assim, já melhorando. Uma cidade ociosa imensa. Sem ainda, dúvida. Né? Significa dizer que se nós conseguirmos atrair mais companhias aéreas, se também, ao mesmo tempo, as que operam no Brasil aumentarem os seus equipamentos para oferecerem novos destinos, etc., nós estaremos dando um salto de qualidade no objetivo de trazer mais pessoas. No entanto, ao lado dessa medida, é indispensável ter promoção, divulgação, marketing nesses núcleos internacionais. Dos 6 milhões que vêm ao Brasil, pessoal, 1.300 vem ao Rio de Janeiro, 1.300.000 anos, você tem uma maioria que vem da América do Sul. 60% vem da América do Sul, 25% Europa, 15% região da América do Norte. Então, é articular, correr atrás, fazer com que essas companhias aéreas se estimulem a colocar mais voos para o Brasil. Mas isso não vai sozinho. Tem que promover o Brasil, o Rio de Janeiro, nesses mercados. Mas é que sempre tem esse discurso, né? Eu lembro quando Marcelo Freixo assume a Embratur, quer dizer, em todo o governo a gente vê recorrentemente esse discurso. É preciso divulgar o Brasil, é preciso se inspirar, sei lá, na experiência do que a Ásia fez para divulgar seus respectivos países. A gente é relativamente perto, né? De Europa, Estados Unidos. Que outros desafios há nesse segurança pública, divulgar, só uma questão de divulgação? Quando se aponta que o caminho é fazer marketing, é preciso dizer que isso custa. É necessário ter verba garantida, de recursos importantes para que o Brasil possa promover, enfim, programas fortes de atratividade. Isso custa dinheiro, né? O México gasta 500 milhões de dólares ano, o Peru gasta 80 milhões de dólares, só o Visit Flórida, para a Flórida, gasta no Brasil 70 milhões de dólares. O orçamento da Embratur é de 10 milhões de dólares. Quer dizer, há muita retórica. É preciso que se garantam recursos efetivos para que essas políticas elas sejam permanentes. Então, esse é o caminho. Agora, a FEComércio tem procurado muito ajudar todos esses atores a fim de que eles enxerguem, se unifiquem e façam um trabalho em conjunto, porque o turismo funciona no somatório. Eu vou fazer para vocês 3 perguntinhas finais, que são nosso pinga-fogo. Peço para vocês responderem rapidamente, 30 segundos cada um. Começando por você, Guilherme, o que mais te inspira no Rio de Janeiro? Acreditar que eu posso fazer um Rio de Janeiro melhor para os meus filhos. Acho que esse é o ponto principal e o que nos motiva, seja na FEComércio, na nossa vida privada de forma geral, construir e contribuir com melhores políticas públicas para um Estado melhor no futuro. E você, Otávio, o que mais te inspira? Olha, a silhueta do Rio de Janeiro, a foto do Rio de Janeiro, o cenário do Rio de Janeiro. A cada dia, quando me desloco pela cidade, se tem ângulos e tem, enfim, observações onde você permite ali ter uma fonte de inspiração, porque que cenário bacana, vamos preservá-lo e fazer com que mais pessoas possam vê-lo.
maior desafio do Rio? Acho que são dois. Primeiro, o desafio das contas públicas, como é que você consegue estabilizar e realmente resolver o problema de desequilíbrio fiscal do Rio de Janeiro, que é histórico, né? O Estado já quebrou uma vez em 2016, 2017, quase quebrou em 2020 de novo, na pandemia, então certamente esse é o grande primeiro desafio, até porque se o Estado quebra de novo, toda a economia sente. E o segundo grande desafio, sem dúvida nenhuma, é o desafio da segurança pública, até fundamental para a área de turismo, mas para toda a atividade econômica de forma geral, hoje é um problema grave. Então eu diria que os dois grandes desafios do Estado do Rio de Janeiro são o ajuste das contas públicas e a segurança pública. Você, Otávio? Segurança, sem dúvida, é um ponto prioritário que tem que ser cada vez mais enfrentado com competência, com qualidade. Não é simples, mas é preciso avançar. Não há mágica. Há esforço e organização nessa direção. Ponto. E, ao mesmo tempo, essa questão de gerar mais oportunidades. E aí não tem outro caminho. Trazer mais empresas, fazer com que haja mais investimentos para que mais pessoas possam aqui ter seu espaço de trabalho. E essa próxima pergunta, se você pudesse escolher uma área para investir no Rio de Janeiro, qual seria, Guilherme? Eu acho que a área de energia é sim um grande motor. A gente ainda tem alguns anos de petróleo e esse petróleo tem que funcionar como um fund para essa transição energética, porque os royalties devem aumentar em torno de 50% nos próximos 10 anos. A gente tem que utilizar esses recursos para fazer a transição não só para energias renováveis, mas uma transição econômica. E que hoje é bem verdade que a economia do Rio se apoia em petróleo, gás, siderurgia, automotivo de combustão. O Rio, de fato, precisa aproveitar esse último boom do petróleo para transformar sua economia pensando em futuro. Você, Otávio? Eu ouso dizer que vale a pena fazer mais hotéis no Rio de Janeiro. Quanto mais oferta da rede hoteleira, melhor para o público, mais possibilidades, mais emprego. Cada quarto de hotel é praticamente um emprego direto. É uma capacidade de geração de atividades econômicas, de trabalho para as pessoas muito ampla, que os serviços que o turismo oferece dispõem. Então, eu acho que expandir a rede hoteleira do Rio de Janeiro vale a aposta. Muito obrigada a vocês dois pela participação. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast.